de grafotécnico. E eu cansei de ver centenas de ações, eu analisei. Assinaturas alegadamente falsas, mas que o juizado especial não levava na frente porque lá não dá para fazer grafotécnico. Eu fiz uma pesquisa. Só de juros. Eu fiz uma pesquisa de consignado no Banco Pan. Faz 2 anos. E o que me pega mesmo na alma é esse negócio da assinatura. Porque o valor não ultrapassa 40 salários mínimos. Então é tudo no juizado especial. E no juizado especial, os juízes não fazem a perícia de grafotécnico. E eu cansei de ver centenas de ações, eu analisei. Assinaturas alegadamente falsas, mas que o juizado especial não levava na frente porque lá não dá para fazer grafotécnico. Olha que loucura. Então você pega 2023, começou a farra. 2024 foi... Então você imagina a hora que aparecer 2024. Para quanto não vai isso aí? E outra coisa, ô Pavinato, você falou aqui, ó... O pessoal tá pedindo pra você fazer o ratinho indignado. Ó, o ratinho indignado? Então vai lá, vou xingar vocês. Aqui, esse bando aqui, ó, Haroldão, é o Haroldo que pegou e falou que não pode mais fazer biometria, que é um método seguro, né? Hoje a gente tem o reconhecimento facial, né? E aí ele tirou isso aí pra você ir lá e comprovar com documento de papel. Papel aqui, que qualquer coisa, o papel aceita qualquer coisa. Aí você pega, cria na inteligência artificial um velho, você cria um velho na inteligência artificial, coloca lá, RG, tudo mais certinho, e vai lá e fabrica o seu falso idoso, que é isso que esse povo do INSS está fazendo. Falsos idosos para poder pegar a grana do INSS. É uma cambada de vagabundo. Vai lá. Pô, tão inteligente. Como é que era aquele quadro lá, Dom? Eu não lembro o que você fazia. O Marvel Luz fala se é verdade ou... Era só 2 palavras só, era aquela coisa mais retardada do mundo. Eu sei, era fraude. É fraude. Não, eu falava... Fato ou fraude? Eu falava que é uma farsa. Isso é uma farsa! Era o ratinho lá. Isso é uma farsa! Isso é uma farsa! Isso aqui era uma calça. Isso é uma carça! Aí pela Erika Hilton e por aí vai, professor. Lá vem processo. Por quê? Ele não falou nada? Por favor. E aí, o PDT saiu da base do governo e não vai ser oposição. O que o PDT vai ser? O PDT vai ser aquilo que ele é. Ele tá sempre, ele é autônomo e ele sempre acompanha aquele que pode lhe dar benefício. O problema todo é que a rede que o PDT tinha era muito grande, ficou muito claro, independentemente da quantidade de deputados ou senadores que tenham, a rede que tem vai pelas autarquias, pelas aquelas entidades que são criadas, a maneira como controla todo o sistema que está em volta. Aí é que está a grande jogada. Mas quando a gente presta atenção, olha como o governo está tão atrapalhado que ele não tem mais analista para desenvolver uma tática séria. Qual era, afinal de contas, a acusação que eles faziam? Não, isso começou no governo Bolsonaro, que é uma mentira porque começou no governo Dilma. Que é uma mentira porque começou com o Collor, com a Georgina de Freitas e nunca parou. Mas vamos colocar nesse específico momento. Aí, olha o erro que eles cometem. Eles trazem para ser o ministro, o número 2, quem? O cara que é coautor do projeto de lei que barra a possibilidade de você frear os descontos. Porque foi o Volney. Como é que eles colocam o cara que é o autor daquela medida que impedia a fiscalização para ser o ministro? Eu não diria que é uma piada pronta, é uma burrice tática que eles cometeram. Porque aí você joga para diante de todos a realidade, os fatos e as ações do governo. O governo está preocupado única e exclusivamente em impedir qualquer investigação que chegue no Lula. Porque se pegar o Frei Chico, puxa o fio,
cai no Lula. Se você pegar alguns mas daí faz um PowerPoint apontando Frei Chico pra Lula pra ver o que acontece. Mas aí que tá o detalhe. Aí você vira organização criminosa. Quando a gente para dar uma olhada, Pavinato, é curioso como as táticas que eles usaram são táticas realmente de grupos mafiosos que entendem o funcionamento dessa máquina podre. Quando você fala dessa porcaria aí que eles vincularam ao Ministério da Pesca, por qual razão eles fizeram isso e foram para sindicatos de pesca? Porque se sabe que a aposentadoria para quem tem a questão da pesca é mais fácil. Por qual razão? Porque aquilo que vem rural ou pesca é muito mais fácil e é mais flexível para você fazer o vínculo. Não tem as fiscalizações que tem no outro. Já dizia o velho deitado, caiu na rede. Não, eles são extremamente bem desenvolvidos para desenvolver estratégias, porque eles conhecem o funcionamento podre da máquina. E eles sabem, tanto quando foi dito que eles têm a certeza da impunidade, não é mais nem a certeza da impunidade, eles perderam o medo, aquela referência que eu faço sempre do paraquedista que perde o medo, não pode mais saltar. Por qual razão? Porque ele fica displicente. Eles perderam o medo porque eles sabem que vai ser freado numa das instâncias que pode verificar, afinal de contas, profundamente todos os fatos que estão sendo arrolados. Como foi que o mensalão foi jogado? Eu adoro essa palavra. Arrolado. Como foi que o mensalão foi? Representa bem o brasileiro, né? O aposentado. Bem uma arrolada. É isso mesmo, nós estamos arrolados. Mas como é que começou o mensalão? Cara, foi um escândalo por causa de uma propina de R$2.000. Dali se puxou o fio. Nas agências do Correio, aí pegou e se descobriu que era um deputado, mas peraí, que porcaria é essa? Aí vazou. Aí, graças a uma revista, começaram a fazer um jornalismo investigativo. Foram puxando. O que o mensalão propiciou não é nada perto do que essas pessoas estão fazendo aí, cara. Porque ali se calculava que eles poderiam ter desviado para uso pessoal e para uso partidário alguma coisa na casa dos 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 bilhões. Pô, cara, só do empréstimo consignado, que é uma outra palhaçada, você tem aí 90 do ano passado. E qual é o grande problema do empréstimo consignado? Mata uma charada, que é garantir aquela frente de indivíduos que apoiaram esse senhor para derrubar o Bolsonaro, e além disso, paga o custo que os bancos querem. Qual é o grande problema? Aqui no Brasil se sabe que juros de banco é extorsivo, é a maior ladroagem, não tem como você ter os juros bancários que tem no Brasil. Aí qual é o que faz? Se uma pessoa não paga os juros do banco e faz assim, isso aqui é na arminha do Bolsonaro, você vai correr na tua cabeça, os bancos não têm o que fazer, porque quando cai na justiça todo mundo diz isso é extorsivo, então você vai ter que fazer um desconto de todos os juros que você fez, o banco perde. Qual é a jogada do consignado? Tirou da parte pública, foi para a iniciativa privada e disse a partir de agora qualquer cidadão pode ficar à mercê do banco, que ele faz um empréstimo consignado, o cara é obrigado a pagar porque já é descontado da folha de pagamento dele. Isso é uma sacanagem que faz com o indivíduo. E aí coloca um elemento pior. Qual é o elemento pior? Não precisa nem você me autorizar, porque a gente tem todos os mecanismos de colocar um empréstimo para você e depois ilude. Por qual razão? Por que ele vai iludir? Porque o cara diz, não, mas eu não pedi esse dinheiro. Mas, esse dinheiro aqui é legal, dá para eu pagar aquela conta que está ali. Olha como eles foram bondosos comigo. Não foram bondosos não, porque os juros serão extorsivos. O cara vai pagar uma conta e vai criar uma outra pior do que aquela que ele tinha. Porque eles tentam utilizar a psicologia do cara que está tentando se safar dos problemas que ele tem no dia a dia, porque ele não tem praticamente condição nenhuma. E o pior, são pessoas honestas. Quem é que paga a conta no final do mês? Não é o Walter Salles que paga a conta no final do mês, porque ele não precisa, que ele tem 4 bilhões, ele pode deixar correndo, que ninguém vai cobrar dele. Ele não deve pagar nem almoço de restaurante. Quem paga a conta no final do mês, sabe quem é? É exatamente aquele cara pobre, que ele sabe que se ele pagar, ele tá ferrado. Vai alguém na casa dele, enche ele de porrada e arrasta ele para pagar de alguma maneira. Vai na casa dele e pega tudo que ele tem. Esse paga. Então essas pessoas pagam no final do mês. Isso aí você está falando o quê? Investigado pelo Alexandre de Moraes ou quem deve para a Jota? É quem deve. Você está descrevendo quem nessa história? Aí é que está o detalhe. Você fez uma boa colocação. Por qual razão? Eu sou muito sensacional. Porque é isso mesmo. É quase um comportamento de agiota. Porque é isso que vive. É isso que vive o cara pobre, cara. Chega para uma pessoa que é pobre, que tem uma conta naqueles magazines de pessoas que ficam apoiando esse governo que está aí.
Diz para ele não pagar, ou o governo paga porque criou uma palhaçada para tirar o dinheiro do povo, para garantir que o seu bilionário amigo continue ganhando os bilhões, ou então alguém na casa dele pega tudo que ele levou. Ainda coloca uma ação na justiça, por quê? Porque aquilo não pode mais ser vendido. Então ele vai perder o que ele pegou, que ele comprou, ainda vai ter que pagar. Isso assim que isso funciona, seria uma cara. estratégia daquela, professor, de você limpar o nome da galera no feirão para forçar o pessoal a fazer o consignado. Nesse consignado você autoriza lá a venda da casa. Você sabe o que é pior ainda? Só uma coisa aqui que casa muito com isso. É legal. O STF ter decidido que o devedor ele pode perder a CNH. Exato. Os brasileiros hoje eles fazem bico do quê quando falta o dinheiro? Uber. Aí o cara tá com débito pequeno, vai perder a CNH? Não. Vou fazer um empréstimo. Para quem que ele tá, para quem que ele tá devendo? Normalmente são pros magazines de amigos do rei, ou então eles estão devendo para banco. Então o que vai acontecer? Ah, não, vamos fazer o seguinte, se esse cara arranjar de fugir ou de brincar, ou que ele diz que não vai pagar, porque tem um detalhe. Olha como eles são tão perversos, desculpa eu estar estendendo, mas olha a perversidade desses caras. Como as pessoas descobriram que eles não têm obrigação de pagar juros extorsivos, eles ficam 5 anos sem ter crédito. Mas depois de 5 anos está resolvido o problema. Porque são juros extorsivos. O que eles fizeram? Vamos fazer o seguinte, vamos forçar esse cidadão que trabalha no dia a dia a pagar de qualquer jeito. Vamos tirar o CNH dele, vamos tirar documento de identidade, vamos tirar passaporte para aqueles que podem sair. Eles vão fazer isso, é que vai obrigar, como você falou, é o cara que vai viver do bico do Uber, é o cara que vai tentar ir em algum local para arranjar um emprego. Até nisso, eles vão... Ah, não, você não vai ter condição de subsistência. Sabe por qual razão? Se eu pedir o crédito, eu não tenho cartão de crédito, eu não tenho cheque especial. Mas eu posso comprar as coisas no dia a dia à vista. Como é que eu faço? Basta eu ter dinheiro no bolso, ou basta eu ter uma conta que eu coloco o Pix. O quê? Eu faço no Pix. É isso mesmo. Isso é sacanagem. Isso é a perversidade dessa gente, cara. Só que, só lembrando aqui, nós temos o escândalo dos descontos dos sindicatos na folha de pagamento dos servidores, temos o escândalo dos empréstimos consignados que não foram autorizados, que beneficiam os bancos, mas fazendo um lembrete aqui, muitos desses empréstimos consignados são vendidos para o idoso pelos sindicatos. Exatamente. Pelos sindicatos. O próprio Sindinap aqui do Frei Chico tem um departamento dentro do sindicato que faz essa assim, venda. A pessoa liga e fala assim, olha... A gente não sabe nem se é a fraude do banco teve, alô aposentado, você teve um empréstimo aprovado na sua conta de R$9 mil, tá? Vai ser consignado, podemos ir adiante? Não, eu não quero. Não, você não tem a opção de não querer. Tem isso que acontece também. Aquilo que ontem nós discutimos, o Gui falou são as populações mais vulneráveis. Por que eles vão dos mais vulneráveis? Você lembra que a gente tinha falado sobre cooperação técnica? Eu fico me perguntando que porcaria é essa que inventam que precisa criar uma entidade, uma associação para fazer cooperação técnica. O que é que faz a cooperação técnica? Ensina para alguém que não sabe aquilo que ele precisa saber para resolver um problema em parceria com um terceiro. O terceiro é o banco, o terceiro é aquele para quem ele deve. A cooperação técnica, o ensinar, vem para essas entidades que foram criadas. A jogada deles, que mostra como eles são mau caráter, é que eles chegam e dizem assim, Gui, você não sabe como se defender na justiça de uma determinada dívida que eu tenho. Mas eu posso te falar isso. Eu posso te explicar como vai. Me paga, e você me pagando, eu te ensino e coloco a condição para você acertar com ele. Só que eu estou acertado com ele lá, que ele simplesmente vai ou reduzir ou vai manter uma cobrança. Mas você sai iludido. Por que você é vulnerável? Não é só porque não tem dinheiro, não é só porque é pobre, não é só porque não tem conhecimento. É porque você está carente de esperança de alguém que te ajude. Olha a quantidade de e-mails de indivíduos botando vírus ou passando no celular. Quem que eles procuram? É exatamente aquele que está ferrado. Você sabe que essa ele imagem... se desespera. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx
não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.